1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: o tema aqui da minha Bíblia diz que é assim: ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Este é o título que nós vamos ver aqui na minha Bíblia. Eu sei que algumas Bíblias mudam o título de uma para outra, mas para minha Bíblia fala isso. E diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente do que? Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Até aí. O tema do que eu quero nessa noite falar com vocês é a igreja que eu quero. Todos aqui já devem ter visto, emissoras de televisão, sempre tem um comercial que fala o Brasil que eu quero, né? O Brasil que eu quero. E ali você ouve muitos pontos de vista, pessoas falando realmente das realidades da nação, mostrando as belezas naturais do país, e falando ali a sua indignação com algumas coisas. E o porquê desse tema, a igreja que eu quero? Todas as vezes que você para para pensar, você sempre imaginar, porque a igreja podia ser assim, a igreja podia ser assim, desse jeito, eu acho que ficaria melhor assim, é isso, né? A igreja que eu quero é uma igreja sem baterista, porque eu não gosto de baterista, não é isso, mas nós vamos resolver isso, viu, irmãos? Eu falei de manhã, terça-feira já vamos estar vendo já a casinha subterrânea do baterista, nós vamos enterrar o baterista ali embaixo, ali ó. Cadê o Rafael? Está lá fora, já foi para fora. Vamos enterrar o baterista ali. E quando ele estiver sem ar, ele vai botar a mão para fora, a gente puxa ele respira e vai tocar de novo. Estou brincando. Nós vamos fazer um local adaptado e climatizado para que o baterista possa, né, sobreviver. A Vanessa não fique viúva. Né? Mas nós vamos melhorando. A nossa intenção é melhorar essa comunidade em todos os aspectos, reformá-la e ficar cada vez melhor. Mas você pensa, mas a igreja que eu idealizo, e o apóstolo Paulo aqui, ele se dirige a duas igrejas que eu vou citar. A primeira igreja é a igreja que estava em Tessalônica. E ele rasga elogios, ele eleva aquela igreja, ele fala bem deles, ele mostra as qualidades que aqueles homens têm. Olha, ele fala aqui no verso 3, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Olha, irmãos, o esforço motivado pelo amor. Ele fala, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E lá mais para frente, no verso 7, ele fala assim, ó: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja,
o que aquela igreja, a relevância que aquela igreja estava tendo, o trabalho daquela igreja estava alcançando outros lugares. E a palavra assim da Macedônia e Acaia, que foi alcançado pelo que esta igreja era. Igreja que quando recebeu a palavra por parte do apóstolo Paulo, enfrentava dificuldades, enfrentava lutas. Mas uma igreja que se colocou em fé diante do Senhor e evoluiu. Mas eu quero também mostrar uma outra igreja para vocês. O apóstolo Paulo, com a igreja de Tessalônica, ele exalta. Mas tem uma outra igreja que o apóstolo Paulo, ele exorta e corrige, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de chamar os irmãos daquela igreja de carnais. E foi uma igreja que ele também fundou. E se você for parar para analisar, o apóstolo Paulo investiu mais tempo em Corinto do que em Tessalônica. Mas dois resultados totalmente diferentes. Pra vocês terem ideia, no livro de 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo trata, sabe sobre o quê? Sobre divisão na igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele trata sobre divisão. No capítulo 5, ele dá uma atenção especial à imoralidade que acontecia no meio da igreja. No capítulo 6, ele desbarra com a situação onde os irmãos estavam processando uns aos outros judicialmente. E no capítulo 7, ele dedica a tirar algumas dúvidas sobre o casamento. E no capítulo 8 a 10, ele esbarra numa questão onde estavam questionando ele sobre comer carne de ídolos. Carne de animais sacrificados. Sabe aquelas conversinhas bobas, que não leva ninguém a nada? Porque eu vou votar no fulano, eu vou votar no ciclano. Não, mas o meu é melhor que o teu. Não, meu time é melhor. Sabe aquelas... E ele chega... dentro do capítulo 8 ao capítulo 10, e ele finaliza a discussão com 3 argumentos. O primeiro argumento, faça tudo para a glória de Deus. O segundo argumento que ele diz, acaba com aquela discussão. Faça aquilo que resultará na salvação do irmão mais fraco. E o terceiro argumento que ele encerra aquilo lá, ele fala assim, certifique-se de que você não está buscando os seus próprios interesses. Mas não para por aí. No capítulo 11, o apóstolo Paulo trata sobre o papel da mulher, sobre uma realidade que estava pegando aquela igreja. E no mesmo capítulo 11, o apóstolo Paulo dedica para corrigir a igreja de Corinto com relação à ceia. Nem na ceia, nós vimos isso na última ceia, nem na ceia eles estavam conseguindo. Era um querendo comer primeiro que o outro, era um querendo passar por cima do outro, era um que o meu é melhor que o seu. E o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, ele investe isso. E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo tem uma sessão construtiva sobre tudo aquilo que ele tratou até o capítulo 11. Nós observamos então, meus irmãos, 2 igrejas, que foram formadas pelo mesmo homem, pela mesma pessoa, porém que eram 2 realidades totalmente diferentes. Mas sabe o que fazia as realidades serem diferentes naquela igreja? Eram as pessoas que faziam parte dela. Eram as pessoas que faziam parte dela. Meus irmãos, nós cremos que... Eu ia falar outra coisa, mas eu vou por outra linha de raciocínio. Muitas pessoas... Isso é uma visão que o mundo tem, né? Que as pessoas têm, que a igreja é o prédio. Nós não cremos nisso. Nós cremos que quem é a igreja? Eu, você, nós, todos juntos aqui, somos a igreja reunida de Jesus Cristo. Quem faz a igreja somos eu e você. Eu queria pensar em algumas coisas com você, entender algumas coisas com vocês, com relação à igreja e eu, a igreja e você, entre você, a igreja. E o primeiro é que a maneira
como você enxerga a maneira como você enxerga a sua igreja, vai determinar que tipo de membro você será nesta igreja. A maneira como você enxerga a sua igreja local, eu vou usar a expressão igreja local, que é o que nós cremos. A maneira que você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você será nesta igreja. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer a vocês, pra você pensar. Primeiro, como você vê a sua igreja? Quando eu falo a sua igreja, eu estou pensando, não pense nas caixas, pensa aqui em nós. Como você vê a sua igreja? O que é a igreja local para você? O que é a igreja local para você? O que é a igreja local para você? Qual conceito você tem de igreja local? Que conceito você tem de igreja local? Qual razão você decidiu fazer parte desta igreja local? Por que essa igreja local existe? Meus irmãos, as respostas para essas perguntas determinam muita coisa dentro de como nosso envolvimento com a igreja local. Então, a maneira que eu enxergo a igreja local, a maneira que eu entendo que ela é, vai determinar o tipo de membro que você é. Portanto, se você é um membro que enxerga a igreja local, a igreja como um posto de gasolina, no local que você vai e enche o tanque, como um mercado, no local que quando você tem uma necessidade, você vai na prateleira, você pega o produto e pronto. Sabe o que vai acontecer? Vai determinar que tipo de membro você é. Se você é uma pessoa que almeja projeção e vê que essa projeção pode acontecer dentro de uma igreja local, determinar o tipo de membro que você vai ser. Se você enxerga a igreja local como um local de entretenimento, um local onde nós nos reunimos, um grande clube social, um grande clube, como você enxerga a igreja local? Você enxerga a igreja local como um local que você vai para observar e criticar. O louvor não estava bom hoje, viu? Eu achei que aquela parte lá, fulano desafinou. A palavra hoje foi meia boca. Qual a sua postura dentro da igreja local? Mas também existe, meus irmãos, as pessoas que enxergam a igreja local como um local, sabe de quê? De esperança. Há pessoas que enxergam a igreja local como um lugar de amor, como um lugar de salvação, como um lugar da manifestação da presença de Deus. Há pessoas que enxergam a igreja local como um lugar de restauração. Como eu enxergo a igreja em que eu estou inserido nela, vai determinar que tipo de membro você é. Como você enxerga a igreja vai determinar que tipo de membro você é. Mas o segundo ponto que eu queria pensar com vocês aqui, a maneira como você se vê. A maneira como você se vê. Não agora a maneira que você enxerga a igreja, mas agora a maneira como você se vê. Vai determinar que tipo de igreja será a igreja que você congrega. Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim é. Presta atenção, irmãos. Toda a igreja local
é a somatória e o resultado das pessoas que congregam nela. Toda igreja local, toda comunidade local é a somatória das pessoas que congregam dentro dela, que congregam nela, que fazem parte dela. E Provérbios diz, porque assim como imagina a sua alma, assim é. Ele está dizendo que como uma pessoa se vê, é como ela realmente é. E este retrato, ele se transfere para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você for avivado, se essa comunidade for feita de pessoas avivadas, o que vai acontecer com aqui? Nós seremos uma igreja avivada. Fala avivada, avivada. Se essa comunidade for composta de pessoas frias, se você for frio, nós seremos uma comunidade fria. Meus irmãos, presta atenção. Eu estou enxergando a igreja tão desanimada. Aí quando você vai ver o diagnóstico, quem está desanimado na igreja é a pessoa. Estou enxergando a igreja tão fria. Quando você vai ver o diagnóstico, não é a igreja que está fria. Quem está frio é a pessoa. Se você tiver uma igreja de pessoas curadas, nós teremos uma igreja saudável. Agora, se você tiver uma igreja de pessoas feridas, nós teremos uma igreja doente. Se nós tivermos uma igreja de pessoas intrépidas, nós teremos uma igreja ousada. Mas se tivermos uma igreja de pessoas medrosas, nós vamos ter uma igreja tímida, retraída. Agora, se nós tivermos uma igreja de pessoas sérias, nós teremos uma igreja respeitada diante de todas as pessoas. Já observou? Quando você pisa no tomate, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, as pessoas te olham e falam assim, eu? E na igreja dele? É tudo igual a ele. Alguém já viu isso? Porque um se torna o referencial de um povo. Quando acontece aqueles escândalos com as igrejas, né? Não posso falar como eu falei de manhã, porque está gravando. Mas quando acontece aqueles negócios que acontecem com as igrejas, e aí você vai falar para alguém, né? Vamos lá comigo na comunidade. A pessoa fala, eu? Com você? Que é igual àquele que fez aquilo? Por quê? É tudo colocado no mesmo pacote. É tudo colocado no mesmo pacote. Se nós tivermos uma igreja de pessoas generosas, presta atenção, irmão, nós teremos uma igreja próspera. Se nós tivermos uma igreja de pessoas mesquinhas, nós vamos ter uma igreja pobre. Porque a igreja é a soma das pessoas que estão dentro dela. Se nós tivermos uma igreja de pessoas sem tempo, porque qual é o mal de hoje em dia? Ninguém tem tempo para nada. É verdade ou não é? Você está aqui, mas está preocupado já com o que você vai fazer quando chegar em casa. As pessoas não têm tempo hoje. E principalmente em São Paulo, as pessoas não têm tempo. Então, se você tiver uma igreja de pessoas sem tempo, o que você vai ter? Uma igreja sem resultado. Porque ninguém se envolve, ninguém entra, ninguém encara os projetos. Agora, se nós tivermos uma igreja de pessoas amorosas, o que nós vamos ter? Uma igreja cativante, que atrai. Meus irmãos, nós precisamos entender que tipo de pessoas nós temos sido. Pessoas comprometidas, elas fazem uma igreja sólida. Que tipo de pessoas nós temos sido? As pessoas que compõem a igreja determinam o perfil de uma comunidade local. Em terceiro lugar, uma igreja local, ela nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. Essa comunidade, a comunidade da graça em Itaquera, essa igreja local que nós estamos falando aqui,
ela nunca será mais relevante do que as pessoas que compõem ela. Para que ela seja muito relevante, nós temos que ser muito relevantes. E existem 3 áreas que nós temos que voltar os nossos olhos. Primeiro são os resultados. Resultados do quê? Resultados que aconteceram e que acontecem em nossas vidas. O que tem acontecido na sua vida? Que tipo de cristão você tem sido? O que Deus tem feito na sua vida? Como você tem buscado? Dessa busca, o que tem acontecido? Em segundo lugar, o comportamento. Eu não estou aqui para pregar sobre comportamento, irmãos. Mas o seu comportamento fora dessas 4 paredes. O seu comportamento fora dessas 4 paredes. Ou promove ou macula a imagem dessa comunidade local. Como tem sido o seu comportamento? Quais concessões você tem aberto? E em terceiro lugar, participação. Participação nos projetos. Participação nas chamadas. Participação naquilo que é o nosso objetivo. Participação na nossa missão. Participação no que nós vamos fazer como comunidade. Qual é o foco agora? Nós vamos agora orar e alcançar lá os perdidos, as pessoas que precisam ser alcançadas, os amigos. Estamos juntos. Participação. Eita, achei que fosse cair. Participação. Não vou colocar nome não. Não estou a fim de fazer jejum não. Não, jejum, não posso fazer jejum. Não posso, por quê? Eu passo mal. Não aguento ficar sem café. Não, irmãos, falta uma semana só, irmãos. Não vou participar, não, porque a minha participação não vai nem fazer efeito. Mas eu vou ser mais um. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo participando, para que eu tenho que participar? Sabe por quê? Porque você é igreja, você é corpo de Cristo. Nós juntos aqui somos um corpo. Ninguém é corpo sozinho. Ninguém é corpo sozinho. Os nossos projetos precisam de atuação, precisam de envolvimento. Nós tivemos aqui a nossa vigília dos homens, irmãos. Uma comunidade de 600 e bolinhas membros. 20 homens. Essa comunidade nunca será mais relevante do que as pessoas que compõem ela. Para que essa comunidade seja relevante nesse bairro, nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos abraçar os desafios. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos orar. Precisamos buscar ao Senhor. Não podemos nos conformar com o que está acontecendo. Temos que nos posicionar. O Senhor nos chamou para fazermos parte do corpo dele. E precisamos entender nessa noite que cada um de nós, você, é com você que eu estou falando. Cutuca quem está do seu lado, é com você que ele está falando. Fala para quem está do seu lado, é com você que ele está falando. Você. Cada um de nós é muito importante no corpo de Cristo. Cada um de nós é muito importante no corpo de Cristo. Uma igreja onde todos estão empenhados, abraçados, juntos, de mãos dadas, ela se torna relevante e ela faz a diferença e ela cumpre com a sua missão e com o seu chamado. Nós precisamos, meus irmãos, pegarmos nas mãos uns dos outros e avançarmos. Sabe por que essa comunidade chegou até aqui? Ano que vem essa comunidade vai fazer 17 anos. 17 anos. Essa comunidade chegou até aqui pelo seu nível de compromisso, pelo seu nível de envolvimento, pelo seu nível de atuação, pelo seu nível de serviço, pelo seu nível de participação dentro dessa comunidade. E os próximos 17 anos? Como nós chegaremos aqui a 17 anos? Daqui a 17 anos vai ser que ano? 2035.
ano de 2035, alguns de nós estaremos vindo para a comunidade, vindo. Como o pastor Carlos Alberto, eu vou chegar nos 120, 130, 140. Né? Estaremos vindo para cá com os nossos filhos trazendo a gente. Olha eles ali, ó. Eles vão trazer a gente para a igreja. Agora, algumas perguntas. Será que é para cá? Será que é para um local maior? Será que essa comunidade vai existir ainda? Será que ela vai existir? Será que é para um local muito menor? Presta atenção. O seu nível de envolvimento, na sua igreja local vai dizer o quão relevante ela pode ser aonde ela está plantada. Existem muitas pessoas para serem salvas, meus irmãos. Existem muitas pessoas para serem salvas. Muitas pessoas para serem alcançadas. Muita coisa. Muita coisa. E nós vamos ficar como comunidade, como corpo, fazendo o quê? Assistindo isso de braço cruzado? Ou vamos ser atuantes? Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios capítulo 4. Verso 15 e 16. 4, 15 e 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida, agora isso é mais importante, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler juntos? Na medida, vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, na medida. Agora vocês vão fazer essa leitura. Na medida em que eu realizo a minha função. 1, 2, 3. Na medida em que. Mais uma vez. Na medida em que eu. O trabalho não é dos pastores, não é dos supervisores, não é dos dirigentes. O trabalho é de todos esses, mas cada um de nós que está aqui. Qual o seu envolvimento? Como você enxerga? O Senhor não te salvou para que você seja um crente feliz, sorridente. Eu sou feliz porque Jesus me salvou. E Ele me salvou, estou salvo. Mas Ele te salvou e te resgatou para que você pudesse compor o corpo dEle e como o corpo dEle avançar, as barreiras do inferno serem destruídas, pessoas serem alcançadas, transformadas e restauradas no sangue de Jesus, para que pessoas possam ser resgatadas das drogas, famílias que estão vivendo no caos possam ser resgatadas, para que pessoas tenham suas vidas restauradas, pessoas que estão escravas de vícios sejam libertas no nome de Jesus. Foi para isso que Ele te salvou, irmão. Eu queria convidar que vocês colocassem de pé, que o louvor subisse aqui. Se coloque de pé.